Aliás, não me oponho só a falar sem o teleprompter, pois ele não está funcionando. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, apesar de tudo. E vou falar basicamente por mim mesmo. E vou dizer que, seja lá quem estiver cuidando desse teleprompter, está com grandes problemas. Obrigado. Olá, senhora primeira-dama. Senhora Primeira-Dama, muito obrigado por estarem todos aqui hoje. Senhora Presidente, Senhor Secretário-Geral, Primeira-Dama dos Estados Unidos, assim como meus delegados, embaixadores, líderes de países do mundo. 6 anos se passaram desde a última vez que falei neste salão da Assembleia Geral e me dirigi ao mundo. Um mundo que prosperava, um mundo em paz. Desde então, a máquina de guerra destruiu a paz em 2 continentes. A era de tranquilidade e estabilidade deu lugar a uma das maiores crises do nosso tempo. E nos Estados Unidos houve 4 anos de ilegalidade, fraqueza e radicalismo. Na última administração que levou o nosso país a uma série de catástrofes, há um ano o nosso país estava em meio a enormes problemas, enfrentava enormes dificuldades. Agora, minha administração nos tornou um dos países mais poderosos do mundo e não há outro país que possa sequer se comparar conosco. A bênção da América é uma economia forte, fronteiras seguras, um exército poderoso, amizades confiáveis e um espírito inabalável. Não existe nada parecido no mundo. Esta é realmente a era de ouro da América. Estamos revertendo rapidamente os problemas econômicos que herdamos da administração anterior, incluindo o aumento dos preços, o ritmo recorde de crescimento da inflação, algo que nunca tínhamos ouvido falar antes, nem podíamos imaginar. O crescimento, o preço da gasolina diminuiu, esses preços caíram por si mesmos, o custo do financiamento imobiliário também diminuiu, conseguimos controlar a inflação. O único problema que ainda existe são os preços das ações, que continuam subindo. Eles aumentaram várias vezes nos últimos anos. A produção está crescendo e prosperando. Como eu já disse, as bolsas estão se sentindo melhor do que nunca. Na verdade, quase todos vocês estão aproveitando essas vantagens. E o que é importante, os salários dos trabalhadores estão crescendo no ritmo mais alto dos últimos quase 60 anos. É isso aí, isso é o mais importante, não é mesmo? Em 4 anos, durante o mandato do presidente Biden, tivemos menos de $1 trilhão em novos investimentos nos Estados Unidos. Em apenas 8 meses desde que assumiu o poder, garantimos compromissos e já o pagamento de fundos no valor de $17 trilhões. Reflitam, em 4 anos foi menos de $1 trilhão, em 8 meses já circulam mais de $17 trilhões. Tudo isso está sendo investido nos Estados Unidos e agora esse dinheiro está vindo de todas as regiões do mundo. Nós realizamos os maiores cortes de impostos da história americana, o maior corte de burocracia e regulamentação da história dos Estados Unidos. Agora somos um dos melhores países para negócios e empreendedorismo. Muitas pessoas nesta sala, na verdade, estão investindo na América e, ao que parece, são ótimos investimentos, não é mesmo? Durante esses 8 meses, mais o primeiro mandato, eu criei a maior economia do mundo. Nós temos a melhor economia, nunca houve nada igual e não existe. E agora estou fazendo o mesmo, mas desta vez ela é ainda maior e melhor. Os indicadores transformam aquilo que planejamos para nós mesmos, aquilo que estabelecemos. Nosso primeiro mandato na fronteira sul, conseguimos repelir com sucesso a invasão ao nosso país. Durante o 4º mês, diminuiu o número de estrangeiros ilegais que entraram em nosso país. Obrigado, é igual a 0. É difícil acreditar nisso, mas mesmo assim, basta lembrar o que aconteceu há um ano. Eram milhões e milhões de pessoas que entravam em nosso país de todos os cantos do mundo, vindas de prisões, de todos os hospitais. Traficantes de drogas vinham de todo o mundo e entravam em nosso país. E nós tínhamos
A administração do Biden tinha uma política de fronteiras abertas. Isso é vergonhoso. Essas pessoas cruzavam ilegalmente as fronteiras dos Estados Unidos. Mas agora eu não sei. Se isso acontecer, eles podem ser presos ou mandados de volta. Ou algo ainda pior pode acontecer com você, entende? Quero agradecer ao Salvador pelo trabalho profissional e bem-sucedido que ele realizou. Ao prender e enviar para a prisão aqueles criminosos que estavam em nosso país durante a administração anterior, o número se tornou recorde. Expulsamos todos, pois não havia opção. Outros países também não têm escolha, pois estão na mesma situação em relação à migração. Ela está destruindo seus países, e algo precisa ser feito sobre isso. Os Estados Unidos recuperaram respeito internacionalmente. Nunca antes isso aconteceu nessa escala. Pensem, 1, 2, 3 ou 4 anos atrás. Eles riam e zombavam de nós no mundo todo. Na cúpula da OTAN em junho, praticamente todos os membros da OTAN expressaram um compromisso formal a meu pedido de aumentar os gastos com defesa de 2% para 5% do produto interno bruto. Como resultado, nossa aliança se tornará ainda mais forte e poderosa. Além disso, em maio, visitei o Oriente Médio, encontrei meus amigos, restabeleci nossa parceria na região do Golfo Pérsico, restabeleci relações importantes com a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos, além de outros países. Agora nosso relacionamento com eles está mais próximo do que nunca. Minha administração negociou acordos comerciais históricos, inclusive com o Reino Unido, com a União Europeia, com o Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Malásia. E muitos outros países. Também, em apenas 7 meses, eu coloquei fim a 7 guerras intermináveis. Diziam que eram intermináveis, que era impossível resolvê-las. Alguns duraram 31 anos, 2 conflitos duraram 31 anos, outro durou 36 anos, outro 28 anos. Encerrei 7 guerras. Em todos os casos, essas guerras estavam sendo travadas e centenas de milhares de pessoas morreram, foram mortas. Estamos falando, em particular, sobre Camboja e Tailândia, Kosovo, Sérvia, Congo e Ruanda. Essa é uma guerra monstruosa e cruel. Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, Armênia e Azerbaijão. Estamos falando, continuação a seguir, sobre todas essas situações. Nenhum presidente, nenhum, por exemplo, ministro e, aliás, nenhum país jamais fez nada parecido nem de longe. E eu consegui fazer isso literalmente em 7 meses. Nunca houve nada assim antes, nada parecido jamais aconteceu. Para mim, é uma honra fazer isso e alcançar esse resultado. Infelizmente, eu tive que lidar com isso. Em vez de a Organização das Nações Unidas fazer isso, e, infelizmente, em todos esses casos, a Organização das Nações Unidas nem sequer tentou ajudar de alguma forma. Em nenhum desses casos, eu peguei o fim de 7 guerras. Eu negociei com os líderes de cada um desses países. E nunca ninguém da Organização das Nações Unidas me ligou, não ofereceu ajuda para que, de alguma forma, esses acordos fossem firmados. Tudo o que recebi da Organização das Nações Unidas foi uma escada rolante que subia e parou bem no meio. A primeira-dama, se não estivesse em tão boa forma, teria caído. Mas como você pode ver, ela está em ótima forma. MOBA está realmente em ótima forma. Bem, agora o teleprompter não funcionou no começo. Recebi da Organização das Nações Unidas uma escada rolante quebrada e um teleprompter defeituoso. Muito obrigado por isso. Agora está funcionando, tudo consertado. Obrigado. Viu? É simples, tudo é possível, obrigado. Princípio 5, continuação. Antes eu não pensava nisso, pois estava ocupado salvando milhões e acabando com essas guerras. Mas depois percebi que a Organização das Nações Unidas nunca nos ajudou. Na verdade, só pensei nisso depois, não durante essas negociações, que aliás foram muito difíceis. E foi assim mesmo. Mas é preciso fazer uma pergunta. Qual é o objetivo da Organização das Nações Unidas? A Organização das Nações Unidas tem um potencial enorme. Na verdade, eu sempre disse isso. A Organização das Nações Unidas tem um potencial enorme, enorme. Continuação. Mas ela nem chega perto de realizá-lo, pelo menos agora.
No momento, as palavras têm mais força que as ações. Até agora são só palavras vazias, que não acabam com uma guerra. A única coisa que pode fazer isso é a ação. Agora, depois que eu terminei com todas essas guerras, depois que eu negociei o Acordo de Abraão, isso, aliás, foi muito importante. Por isso, nosso país não recebeu elogios. Isso não aconteceu. Disseram que eu merecia o Nobel da Paz por cada conquista dessas. Mas, do meu ponto de vista, a verdadeira recompensa são os filhos e filhas que poderão crescer com suas mães e pais, porque milhões de pessoas agora não serão mortas em guerras intermináveis e sem glória. Não é por recompensa, e sim para salvar pessoas. Milhões de pessoas foram salvas porque nós impedimos 7 guerras. Estamos trabalhando para desenvolver isso ainda mais. Ao longo dos anos do status espiritual moderno da astronomia, prometo que todos vocês, colegas de classe trabalhadores russos, resolveram a Sibéria de forma engraçada. E vocês ganharam pisos de mármore, ganharam terraços. Eu dei tudo de melhor para vocês, paredes decoradas. Mas foi tomada a decisão de seguir em outra direção. Eu ofereci isso, mas ofereci por um preço muito mais baixo. Foi tomada uma decisão diferente, mas eu percebi que eles simplesmente não entendiam o que estavam fazendo. Quando se tratou de construção, o próprio conceito de construção estava tão errado. O que foi proposto para ser construído era tão caro e tão inconveniente que custava uma fortuna. E no final é isso que acontece. Basicamente, uma quantia enorme de dinheiro foi gasta, de 2 a 4 bilhões de dólares americanos na construção, e no fim, como prometi, não havia pisos de mármore. Pelo que eu sei, se você olhar para o prédio, não, que lá dentro você pode ficar preso na escada rolante, né? O trabalho ainda não foi feito, está tudo inacabado, a reforma não terminou. E já se passaram tantos anos. O projeto era tão corrupto que o Congresso chegou até a convocar uma audiência devido ao enorme gasto de recursos. Ninguém sabia para onde esse dinheiro ia ou qual era o valor final. De 2 a 4 bilhões de dólares em comparação com 500 milhões que eu ofereci, mas de qualquer forma isso custava uma fortuna. Infelizmente, muita coisa na Organização das Nações Unidas acontece exatamente dessa forma. Ou até mesmo em uma escala ainda maior, muito maior. É muito lamentável ver isso acontecer. Não está claro se ele pode desempenhar um papel de liderança. Vim aqui hoje para oferecer amizade à América, liderança da América, de qualquer país desta Assembleia que queira se juntar a nós, e garantir um mundo mais seguro e próspero para todos nós. Um mundo que será muito mais feliz, que terá um futuro muito melhor do que as perspectivas que temos agora. Devemos deixar de lado métodos fracassados e unir forças para enfrentar as maiores ameaças da história. Não existe perigo mais sério para o nosso planeta do que o tipo de arma mais mortal já criado pelo homem. E os Estados Unidos da América têm muitas dessas. No meu primeiro mandato, eu fiz de tudo para conter essas ameaças. Esse foi o meu principal objetivo. Nós começamos com o Irã. Minha posição é muito simples. O principal patrocinador da artilharia no mundo todo não deve possuir a arma mais perigosa. É exatamente por isso que, logo depois que assumi esse cargo, liguei para o líder supremo e enviei uma carta a ele com uma proposta generosa. Eu expressei meu compromisso, disposição para a cooperação e troca, como condição obrigatória para a suspensão do programa nuclear do Irã. A resposta do regime foi continuar ameaçando os vizinhos e os interesses dos Estados Unidos em toda a região. Nos belos países vizinhos, hoje estão muitos dos ex-comandantes militares do Irã. Quase todos eles já não existem mais, estão mortos. Há 3 meses foi realizada a Operação Martelo da Meia-Noite. Bombardeiros dos Estados Unidos lançaram bombas, cada uma com 30 mil toneladas sobre instalações-chave da infraestrutura nuclear do Irã. Elas foram completamente destruídas. Tudo foi destruído.
Nenhum outro país no mundo poderia fazer o que fizemos, nem possui essa tecnologia. Nós temos as armas mais poderosas do mundo. Claro que não queremos usá-las, mas fizemos o que as pessoas queriam. O que foi feito? Durante 22 anos, o potencial de enriquecimento de urânio do Irã foi destruído, encerrando a guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Ambos os lados concordaram em cessar as hostilidades. Como vocês sabem, eu também busquei implementar um cessar-fogo em Gaza. Concordar é necessário. Isso precisa ser feito, isso precisa ser feito. Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente propostas razoáveis de paz. Nós não esqueceremos o dia 7 de outubro. E alguns aqui, nesta organização, tentam reconhecer unilateralmente o Estado palestino apenas alimentando o conflito. Mas isso é um grande presente para o Hamas por sua brutalidade, uma recompensa por seus crimes monstruosos. Mesmo após 7 de outubro de 2023, eles se recusam a libertar os reféns e a aceitar o cessar-fogo. Em vez de... Hamas já recebeu muito, eles já pegaram muito, eles pegaram demais. Mas em vez de... Isso será feito por aqueles que querem a paz. Precisamos nos unir, pois todos sob o mesmo lema. Libertem os reféns agora mesmo, simplesmente libertem os reféns. Obrigado. Obrigado. Precisamos nos unir, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar nosso objetivo. Precisamos parar a guerra em Gaza. Isso precisa ser feito imediatamente. Precisamos conseguir isso. Precisamos iniciar negociações. Precisamos alcançar a paz imediata. Precisamos trazer os reféns de volta para casa. Todos os 20 reféns para nós. Não queremos 2, 4, queremos todos. Junto com o Steve Witkoff e os outros colegas, com Marco Rubio, já trouxemos a maioria deles de volta para casa. Nós lidamos com todos esses processos, mas eu sempre disse que o último seria o mais difícil. E foi exatamente isso que aconteceu. Precisamos trazê-los de volta agora. Não queremos trazer primeiro 2, depois mais 2, depois mais 3, não. Queremos todos. Queremos que todos voltem para casa. 38 corpos, precisamos trazê-los de volta. Os pais vieram pedir para receber os corpos dos entes queridos. Eles querem recebê-los. Eles estão mortos. Mas é como se estivessem vivos para aqueles cujas filhas estavam vivas, cujos filhos estavam vivos. Todos estão trabalhando intensamente para parar os assassinatos, em particular no território da Ucrânia. Eu gostaria de pensar que uma das 7 guerras que eu vou iniciar será justamente esta guerra. Achei que seria fácil, pois sempre tive bom relacionamento com o presidente Putin e pensei que resolver isso seria simples. Mas na guerra você nunca sabe o que vai acontecer. Sempre há muitas surpresas, tanto boas quanto ruins. Todos pensavam que a Rússia ganharia a guerra em 3 dias. Mas isso não aconteceu. Eu achava que seria uma pequena confusão, mas no final das contas a Rússia agora não está com uma imagem muito boa, na verdade está ruim, independentemente do que está acontecendo e do que vai acontecer. Achei que isso aconteceria em poucos dias. Eles lutam há mais de 3 anos e meio. De 5 a 7 mil jovens soldados são mortos, principalmente soldados, de ambos os lados, toda a semana. De 5 a 7 mil jovens mortos, até 7 mil jovens soldados. Algumas cidades são atingidas por mísseis, bombas são lançadas, mas elas não são apagadas da face da terra. Se eu fosse presidente, essa guerra não teria começado, nunca deveria ter acontecido. É isso que é liderança. E o que uma má liderança pode fazer com o nosso país? Vejam o que aconteceu com os Estados Unidos e em que situação estamos agora em tão pouco tempo. A única pergunta agora é quantas pessoas mais vão morrer? Ambos os lados, China e Índia, são interessados nesta guerra, pois compram petróleo russo. Mas é imperdoável que até mesmo os países da OTAN não tenham parado de comprar recursos energéticos russos. Eu realmente não gosto disso. Na verdade, eles estão basicamente financiando a guerra contra eles mesmos. Sinceramente, onde já se viu isso?
Se a Rússia não aceitar um acordo ou cessar fogo, os Estados Unidos estão totalmente preparados. Impor tarifas muito sérias e pesadas contra os principais responsáveis por esse derramamento de sangue, eu acho que eles farão isso muito rapidamente. Mas para que essas tarifas sejam eficazes, os países europeus, todos vocês que estão aqui agora, todos vocês devem se juntar a nós e adotar exatamente as mesmas medidas. Vocês estão bem mais próximos deles. Aqui há um oceano entre nós, mas vocês estão aí. E a Europa não pode fazer o que está fazendo agora. Eles não deveriam comprar petróleo e gás da Rússia. Legendas de Matorzok. Enquanto lutam contra a Rússia, isso é uma vergonha para eles. E é uma vergonha para eles. Quando eu soube disso, fiquei chocado. Mas é preciso parar todas as compras de recursos energéticos da Rússia. Caso contrário, estamos apenas perdendo tempo. Em vão? Precisamos discutir isso. Hoje vamos falar sobre o tema com todos os países europeus presentes. Provavelmente eles gostam de me ouvir quando falo sobre isso, mas eu sou assim, eu sempre falo como é e digo o que penso. É preciso reduzir as ameaças de uso de armas perigosas. Conclamo todos os países a se unirem a nós para acabar de vez com o desenvolvimento de armas biológicas. Armas biológicas, armas nucleares, tudo isso é horrível e monstruoso. É necessário parar o desenvolvimento de armas nucleares. Nós sabemos, vocês sabem, eu sei, estamos sempre falando sobre isso. É importante, pois as armas são muito poderosas. Não podemos usá-lo, aplicá-lo ou fazer isso. Se isso acontecer, o mundo acabará. Não haverá Organização das Nações Unidas para discutirmos, nem nada. Alguns anos atrás, experimentos imprudentes levaram a uma pandemia global. Apesar da catástrofe, vários países ainda fazem pesquisas arriscadas com armas biológicas. Eles produzem patógenos criados pelo homem. Aliás, isso é absolutamente perigoso, né? Perigosíssimo. E hoje eu anuncio que minha administração vai liderar os esforços internacionais para... É necessário implementar a Convenção sobre Armas Biológicas. Junto com líderes mundiais, vamos implementar um sistema de verificação com inteligência artificial confiável para todos. Espero que a Organização das Nações Unidas possa desempenhar um papel construtivo aqui. Continuação de 1. Esperamos que esse projeto seja realizado com o auxílio da inteligência artificial. Muitos dizem que isso pode se tornar uma das maiores conquistas, mas também pode ser perigoso. E isso pode ser uma bênção ou um perigo. Precisamos refletir. Não é só que a Organização das Nações Unidas não resolve os problemas que deveria resolver. Muitas vezes ela cria novos problemas que nós temos que resolver. Um exemplo claro disso é a principal questão política do nosso tempo, a crise da migração descontrolada. Ela está fora de controle, seus países estão sendo destruídos. A Organização das Nações Unidas financia o ataque cerca desses países europeus. É um jogo. Em 2004, a Organização das Nações Unidas financiou uma ajuda de 372 milhões de dólares para cerca de 626 mil imigrantes que estavam indo para os Estados Unidos. Veja bem, a Organização das Nações Unidas ajuda pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos, depois temos que deportá-las, e a Organização das Nações Unidas está ajudando nisso. Também fornece alimentação, abrigo, moradia e cartões de débito para esses imigrantes ilegais atravessarem a fronteira sul e entrarem nos Estados Unidos. Milhões cruzaram nossa fronteira sul e entraram aqui. Literalmente, há um ano, milhões e milhões de pessoas simplesmente entravam sem nenhum controle. Foram milhões em 3 anos de administração incompetente de Biden, e agora nós paramos isso completamente. Na verdade, eles não estão lá porque sabem que não vão passar pela fronteira sul. Mas o que aconteceu é totalmente inaceitável. A Organização das Nações Unidas deve parar a invasão, não facilitar ou financiar ela. E os Estados Unidos rejeitam a ideia de que um grande número de pessoas do exterior possa viajar pelo mundo sem controle. Violar nossas fronteiras, violar nossa soberania, cometer crimes sem controle e usar nossos sistemas de assistência social sem restrições. Reafirmamos que a América pertence aos americanos. Eu conclamo todos os países a também protegerem seus cidadãos. Vocês devem fazer isso, pois
Não estou me referindo a ninguém em particular, mas vejo todos vocês. Seus países estão simplesmente sendo destruídos. A Europa tem enormes problemas. Migrantes ilegais estão invadindo a Europa. Isso nunca aconteceu antes nessa escala. Muitas pessoas chegam à Europa e ninguém faz nada para impedir ou expulsá-las. Mas não é racional. E como vocês escolhem o politicamente correto, vocês não fazem absolutamente nada para lidar com isso. E devo dizer, veja Londres, por exemplo, lá há um prefeito monstruoso. Ele mudou tanto. Londres mudou muito. Agora falam sobre a Sharia. Esse país está totalmente diferente, não pode fazer isso. Imigração, energias suicidas. Isso será a morte para a Europa Ocidental se nada for feito agora mesmo. Se isso não for feito, não vai levar a nada. O mundo é incrível pela singularidade de cada país. Todo Estado soberano pode controlar suas fronteiras. Esse é um direito seu. Como fazemos agora em nosso país, limitando o número de migrantes que entram em seus países, pelos quais pagam as pessoas, os cidadãos desses países, para quem esse país foi criado originalmente. Eles investiram sangue, suor, lágrimas e dinheiro nesses países, que agora estão sendo destruídos. Países orgulhosos devem ter a possibilidade de proteger seu povo, seus cidadãos, não permitindo que suas nações sejam superpovoadas por pessoas que nunca estiveram lá, que têm outros costumes, hábitos, religiões, tudo diferente. Migrantes violam leis, fazem falsas declarações para conseguir asilo, alegam motivos infundados para o status de migrante e muitas vezes devem ser deportados imediatamente. Nós, é claro, sempre temos um coração enorme, nele há espaço para muitas pessoas, sentimos compaixão. Mas precisamos resolver os problemas. Esses problemas precisam ser resolvidos nos países deles, não no nosso. Ajudamos muitos países, sem dúvida. Agora muitos não podem mais enviar seu povo. Antes mandavam-nos em colunas de dezenas de milhares. Essas enormes colunas de pessoas que entravam em nosso país sem controle, sem qualquer verificação, nenhuma mesmo. Bem, isso não acontece mais. De acordo com os dados do Conselho da Europa, em 2024, cerca de 50% dos condenados nas prisões da Alemanha são cidadãos estrangeiros migrantes. Na Áustria, esse número chega a 53% dos condenados nas prisões. Em outros países, na Grécia, esse número é de 54%, e na Suíça, na bela e linda Suíça, 72% das pessoas nas prisões não são suíças. E quando as prisões estão cheias de solicitantes de asilo, isso é visto como uma expressão de bondade. Isso está acontecendo e resultando em crimes. É preciso acabar já com o experimento fracassado de fronteiras abertas. É isso que eu quero dizer para vocês. Tenho muita experiência nisso. Posso afirmar que, nesse caso, seus padrões vão para o inferno. Nos Estados Unidos, fizemos de tudo para acabar rapidamente com a migração descontrolada. Assim que começamos a deter e deportar todos que cruzavam a fronteira, assim que expulsamos os imigrantes ilegais do nosso território, eles simplesmente pararam de vir para cá. Isso, na verdade, é um ato humanitário para todos os envolvidos nesse processo, pois milhares de pessoas morriam por semana, mulheres eram estupradas e nada parecido jamais havia acontecido antes. Mulheres eram estupradas, espancadas literalmente, enquanto tentavam chegar até aqui, e esse era um caminho longo, muito longo. Foi um percurso terrivelmente difícil. E também foi uma vitória histórica contra o tráfico de pessoas nesta região. O que fizemos foi uma vitória, de verdade. Salvamos tantas pessoas que simplesmente não conseguiriam sobreviver a esse caminho, a essa jornada. Muitos simplesmente morriam. Cadáveres. Ao longo de todo esse caminho na selva, as pessoas tinham que atravessar a selva, cruzar a floresta. E lá é tão quente que é simplesmente impossível respirar. As pessoas sufocavam, morriam bem ali. É um calor monstruoso, impossível de respirar. E lá havia corpos por toda parte, corpos por toda parte. E nós salvamos um grande número de pessoas, não deixamos que morressem. O que foi feito é maravilhoso, O público americano concorda com isso. Eu me orgulho disso.
Hoje temos altos índices de aprovação, principalmente pelo que fizemos na fronteira e na economia. Por isso também a política de Joe Biden permitia que gangues, traficantes de pessoas, crianças, criminosos e prisioneiros condenados de todos os países. A administração anterior também não salvou 300 mil crianças, mais de 300 mil crianças pequenas que eram traficadas, trazidas para os Estados Unidos com a conivência de Joe Biden. Muitas delas foram estupradas, abusadas, traficadas, vendidas. E ninguém fala sobre isso, né? Nas notícias falsas elas não dizem nada sobre isso. Muitas crianças pequenas desapareceram ou até morreram. E nós encontramos muitos deles e os mandamos de volta. Vamos mandá-los de volta para seus pais. Ninguém sabe quem eles são, nós vamos descobrir de onde vocês são, vamos entender, descobrir isso e levá-los de volta para casa. E então as mães e os pais vão correr para a porta, vão chorar, eles não vão acreditar que seu filhinho ou filhinha voltou para casa. São quase 30 mil assim. O tráfico em massa de crianças é um mal absoluto, mas é exatamente isso que a Agenda Global de Migração está levando. É disso que se trata. Nos Estados Unidos, como vocês sabem, a administração Trump está trabalhando nisso e continuaremos trabalhando para rastrear aqueles criminosos que criam esses problemas. E nós vamos devolver 30 mil, na verdade, já devolvemos 30 mil e vamos continuar esse trabalho. Vamos tentar encontrar todos. Infelizmente, 300 mil crianças desapareceram ou morreram por causa daqueles animais que fizeram isso. Nós vamos proteger nossos cidadãos e é por isso que estamos trabalhando para lidar com os cartéis de drogas monstruosos que estão fora de controle. Agora não é mais permitido usar drogas nesses tribunais. O barco que chega da Venezuela. Agora não poderá mais fazer isso. Nós interrompemos a entrada de drogas no país pelo mar. Não conhecemos essas drogas aquáticas que matam centenas de milhares. Eu também incluí esses cartéis de drogas desordeiros nas listas apropriadas. Agora são vistos como organizações terroristas internacionais, assim como gangues criminosas. MS 13 Trens de Aragua da Venezuela. Aliás, esses grupos torturam, mutilam e matam impunemente. Eles são inimigos de toda a humanidade. É exatamente por isso que começamos a usar o poder supremo do Exército dos Estados Unidos da América para eliminar grupos terroristas e a rede de contrabando chefiada por Nicolás Maduro na Venezuela. A todos os terroristas tentando entrar nos Estados Unidos ou agir, saibam, vamos destruí-los. Não temos escolha. Faremos isso. Isso não vai acontecer. Vocês não vão nos alcançar nem nos prejudicar. 300 mil pessoas morreram no ano passado devido ao fentanil e outras drogas. Cada um dos navios que acreditamos estar transportando drogas será destruído. Não vamos permitir que isso continue acontecendo. Energia é outra área em que os Estados Unidos da América prosperam como nunca. Estamos eliminando os chamados pontos de energia subsidiados, falsamente chamados assim. Isso é simplesmente uma piada. Eles não funcionam, são caros demais, não são suficientes para manter as fábricas funcionando, para restaurar a grandeza do seu país. O vento não sopra em tais volumes. Esses moinhos de vento, bem, isso é simplesmente ridículo. É caro mantê-los, eles precisam de reparos constantes, eles apodrecem. Essa é a energia mais cara que já foi produzida. Afinal, a energia existe para ganhar dinheiro, não para gastá-lo. Sem subsídios, ela não funciona. Qual o sentido? A maioria deles foi feita na China. Vou dar crédito a eles, mas porque constroem, enviam para outros lugares e não instalam lá. Eles praticamente não usam. Eles usam carvão, eles mesmos. Usam gás. Eles usam tudo o que querem. Não gostam de vento, mas adoram vender turbinas eólicas. E instalações eólicas. O país estava à beira da destruição por causa da pauta verde. Quero prestar homenagem à Alemanha, na verdade, à Alemanha,
Quero chamar a atenção para a Alemanha. A Alemanha está seguindo um caminho difícil, errado. Trata-se de energia e imigração. Seguem o caminho verde rumo à falência. Uma nova liderança chegou, eles voltaram para onde estavam antes, para os combustíveis fósseis, para a energia tradicional. Agora tudo está bem melhor. Isso pode ser feito, eles voltaram ao que era antes, abriram muitas instalações de energia, usinas e fábricas. Quero reconhecer isso aqui na Alemanha, por isso, afinal, a catástrofe, o que acontecia, ainda acontece. Eles seguiam pelo caminho verde, mas esse leva à falência. É disso que se trata. Sim, sei que é politicamente incorreto e serei criticado, mas falo a verdade como vejo. Estou em Nova York, me sinto muito mais seguro agora. O índice de criminalidade está diminuindo. Falando nisso, Washington, Distrito de Colômbia. Washington, Distrito de Colômbia, era a capital do crime dos Estados Unidos. Agora, em apenas 12 dias, essa cidade se tornou absolutamente segura. Todos frequentam restaurantes tranquilamente, jantam e as esposas podem andar pelas ruas com ou sem vocês, sem problemas. Meus homens fizeram um trabalho maravilhoso. Sim, eu liderei a Guarda Nacional e a Guarda Nacional cuidou disso. Talvez não seja politicamente correto, mas expulsamos ou prendemos 1.700 criminosos em seus países. Washington, Distrito de Colômbia. Agora é uma cidade absolutamente segura. Te convido a ir lá de verdade. Podemos jantar, caminhar juntos pela rua desde a Casa Branca. Será totalmente seguro, sem precisar de carro blindado. Petróleo e gás são muito importantes. Aberdeen, por exemplo, já foi a capital do petróleo da Europa. Lá foram encontradas enormes reservas no Mar do Norte. Lá foram descobertas enormes reservas. Falei disso com o ministro e disse: suas cidades são um grande ativo. Basicamente foram enormes impostos lá. Agora, nenhuma empresa de petróleo quer entrar lá. Ainda há muito petróleo que nem sequer foi explorado ainda e as reservas lá são enormes. É um ativo gigantesco para o Reino Unido. E eu espero que o primeiro-ministro esteja me ouvindo agora, porque já faz 3 dias seguidos que só falo disso com ele. Explorem o petróleo, explorem o petróleo. Eu realmente não quero que eles destruam a Inglaterra, a Escócia, essas paisagens maravilhosas. Eles instalam esses painéis solares e baterias para destruir terras agrícolas por causa disso. Nós não vamos permitir que isso aconteça na América. Em 1980, o diretor da União Nacional dos Estudantes previu que até o ano 2000 as mudanças climáticas causariam uma catástrofe global. Ele disse que isso seria irreversível, que isso seria como um holocausto nuclear. Foi isso que foi dito na Organização das Nações Unidas naquela época. E o que aconteceu? Aqui estamos nós. Um representante da Organização das Nações Unidas afirmou em 1980 que vários países seriam destruídos pelo aquecimento global em algumas décadas, mas isso não ocorreu. Se olharmos alguns anos ou décadas atrás, diziam que o resfriamento global mataria a humanidade. Precisamos fazer algo a respeito disso. Depois falaram sobre o aquecimento global, dizendo que destruiria países, mas agora está esfriando de novo. Agora não chamam mais de clima, pois é mais conveniente. Simplesmente mudando o clima, não importa se a temperatura sobe ou desce, não importa, né? O principal é que é a mudança climática, não importa o que aconteça. Isso é uma fraude gigantesca no mundo todo. Mudança climática, de acontecer o que acontecer. Não existe mais aquecimento global, resfriamento global. Todas essas previsões, prognósticos que a Organização das Nações Unidas e muitos outros faziam, muitas vezes por motivos próprios. Tudo isso foi mentira. Essa afirmação foi feita por pessoas tolas. E eles não deram chance para outros países prosperarem. Precisamos nos afastar dessa enganação verde, porque se isso não acontecer, vocês vão fracassar. E isso já está acontecendo. Trump, na verdade, estava certo. Afinal, sobre tudo. Quero dizer, isso é verdade, eu falei sobre isso, né? No final eu estava certo. E agora eu lhes digo, se vocês não se afastarem dessa farsa e fraude da energia verde, vocês vão se dar mal.
Pessoas com as quais vocês não têm nada em comum virão até vocês, sociedades, seus países vão fracassar. Sou presidente dos Estados Unidos e me preocupo com a Europa. Amo a Europa e seu povo. E dói ver o continente sendo destruído por questões de energia e migração. Esse monstro de duas cabeças destrói tudo em seu caminho. Não podemos permitir que isso aconteça. Vocês fazem isso porque querem agradar a todos, querem ser politicamente corretos, mas assim estão destruindo seu próprio legado. Vocês precisam controlar a migração descontrolada. A catástrofe energética está diante dos seus olhos, mas ainda há tempo. ênfase na pegada de carbono é uma invenção criada por pessoas com más intenções. E isso causa destruição. A pegada de carbono, sobre ela se falava muito alguns anos atrás. Eu me lembro de como falavam sobre a pegada de carbono. E então o presidente Obama subia a bordo do Air Force One e deixava mais algumas pegadas. Imagine, lá tem motores enormes, tudo isso fica na atmosfera desse avião. Ele falava sobre a pegada de carbono, né? Sobre o fato de que era preciso fazer algo a respeito disso. Depois ele ia de Washington ao Havaí só para jogar golfe. E depois voltava naquele avião grande e bonito, ele voltava nele e depois falava sobre isso de novo. Falava sobre o aquecimento global, sobre a pegada de carbono. Bem, isso é uma farsa. E tudo isso custa muito dinheiro. Redução da pegada de carbono em 37%. Só pense nisso. Parabenizando ele. Parabenizo vocês por terem feito isso. Sim, vocês fizeram muita coisa, muitas empresas foram fechadas. Mas vocês reduziram a pegada de carbono em 37%. No entanto, todos esses sacrifícios e mais um ainda maior. Tudo isso foi anulado pelo crescimento global de 54%. A maioria veio da China. A maior parte disso é por causa da China, entre os países que também estão prosperando, que agora respondem por mais monóxido de carbono, 2 do que outros países desenvolvidos em todo o mundo. Então, todos esses países estão trabalhando duro na pegada de carbono, mas isso é um absurdo, isso não faz sentido. E aqui nos Estados Unidos ainda temos ambientalistas radicais que dizem que precisamos parar tudo. E eles provavelmente querem até matar todas as vacas. É simplesmente inimaginável o que eles dizem. Mas nós temos uma fronteira muito, muito segura. Nós temos território. E se temos o ar mais limpo, e realmente temos, nosso ar nunca esteve tão limpo nos últimos anos. Mas o problema é que outros países, como a China, sim, talvez soe desagradável, mas a China envia para nós o seu ar poluído. Não importa o que façamos, o ar segue poluído, pois a poluição vem de outros países onde o ar não é limpo. Esses defensores do meio ambiente não admitem isso. O mesmo acontece com o lixo. Na Ásia, o lixo é jogado diretamente no oceano. E depois de cerca de uma semana, 2 semanas, esse lixo deriva passando por Los Angeles enormes volumes de lixo. Praticamente não há nada que se possa fazer a respeito. Lá está ele passando por Los Angeles, por São Francisco. E depois surgem problemas para a pessoa, só porque ela jogou uma bituca de cigarro na praia. Isso tudo é simplesmente uma loucura. E a principal consequência dessa política energética é que não ajudamos o meio ambiente, apenas redistribuímos a produção e a atividade industrial das nações desenvolvidas que seguem essas regras insanas para os países em desenvolvimento que estão lucrando muito com isso. Eles fizeram uma fortuna. As contas de eletricidade na Europa são 4 a 5 vezes maiores que na China e 2 a 3 vezes maiores que nos Estados Unidos da América. E aqui as contas de eletricidade estão diminuindo. Você pode perceber isso? Nós temos uma expressão, dance garoto, dance. É exatamente isso que estamos fazendo. Como eu disse, as contas de eletricidade estão diminuindo. Por isso, estão funcionando ares condicionados em todos os lugares, mas nesses países praticamente não existem, porque a eletricidade é muito cara. 1
1.300 pessoas nos Estados Unidos da América morrem por causa do calor. Na Europa, esse número é muito maior, porque lá as pessoas não ligam o ar-condicionado, é caro demais. Essa não é mais a Europa que conhecia e amava. Tudo está sendo feito em nome de demonstrar que supostamente vocês combatem a farsa do aquecimento global. No fim, vocês só trazem problemas para si mesmos. E é preciso abandonar isso completamente, e é preciso fazer isso imediatamente. É exatamente por isso que os Estados Unidos saíram do enganoso Acordo de Paris. Apesar de pagarmos muito mais que os outros, alguns nem pagavam. A China, por exemplo, não pagará nada até 2030. Na Rússia, deram padrões tão fáceis de cumprir, enquanto para os Estados Unidos nós teríamos que pagar trilhões de dólares. Bem, eu disse que isso era mais uma fraude. O fato de que o mundo se aproveitava dos Estados Unidos é indiscutível, mas agora isso já não acontece mais. Como todos vocês sabem, eu apresentei decretos importantes para ampliar a produção de energia. Agora temos muito mais petróleo e gás que outros países, mais do que qualquer lugar do mundo. E temos mais dessas reservas do que em qualquer outro lugar. Carvão também, eu mencionei, carvão grande e bonito. Antes não havia desse tipo. E eu falei sobre isso na Casa Branca. Mas eu nunca disse não ao salão, é carvão. Eu disse carvão limpo e bonito, assim soa melhor, não é verdade? Estamos prontos para fornecer energia acessível a qualquer país que precisar, e a maioria de vocês precisa. Nós exportamos energia para todo o mundo. Agora somos os maiores exportadores de recursos energéticos nos Estados Unidos. Queremos comercializar, desenvolver relações comerciais com todos os países, com todos mesmo. Queremos ajudar os países, queremos ajudá-los. Mas aqui deve haver justiça e reciprocidade. Problemas no comércio são similares aos do clima. Os países que seguem as regras, suas fábricas são destruídas, isso é triste. Bem, alguns países também violam as regras. Por isso, os Estados Unidos agora aplicam tarifas a vários países, sendo que a maioria dessas tarifas já foi imposta contra nós por anos de forma descontrolada. Nós usamos tarifas como um mecanismo de proteção durante o governo Trump. No primeiro mandato, arrecadava-se centenas de milhões em tarifas e a inflação era baixa. Agora, a inflação também permanece baixa. A única diferença é que agora centenas de milhões de dólares estão entrando no nosso país. É exatamente assim que vamos fazer de tudo para que o sistema funcione, para que ele possa garantir o nosso próprio futuro. Usamos tarifas para proteger nossa soberania e segurança globalmente, inclusive contra aqueles países que se aproveitaram das administrações americanas anteriores, fazendo isso por décadas, incluindo legendas de Dima Torzok. Estamos falando da administração mais incompetente e corrupta, a administração do sonolento Joe Biden. Foram impostas as maiores tarifas contra o Brasil, esforços sem precedentes para tentar interferir nos direitos e na situação dos cidadãos americanos. Por causa disso, vemos a vacuização, corrupção judicial e tentativas direcionadas de atacar aqueles que não são do agrado. Devo dizer que entrei aqui agora quando o líder do Brasil estava saindo. Chegamos ao Brasil, nos vimos, nos abraçamos. Continua. E eu disse para ele, olha, imagina, daqui a alguns minutos eu vou dizer isso. Mas combinamos de nos encontrar na próxima semana. Não tinha muito tempo, eram literalmente 20 segundos. Que bom que esperei e que nos encontramos de verdade. E conseguimos conversar, concordamos, marcamos um encontro para a semana que vem, se você quiser saber de verdade. Mas ele é incrível, de verdade. Eu gosto dele, ele gosta de mim. E eu só faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Como você sabe, se eu não gosto de alguém, eu realmente não gosto mesmo. É isso. Bem, pelo menos tivemos 39 segundos, tivemos química, isso é um bom sinal. Obrigado.
Pois é, Brasil, você pode acreditar nisso? Impuseram uma tarifa ilegal contra o nosso país. Mas agora nós respondemos a isso de forma semelhante, respondemos de maneira muito convincente. E eu, como presidente, sempre vou defender nossa nação, nossa soberania e os direitos dos cidadãos americanos. E eu lamento muito ter que dizer isso. Mas o Brasil está agindo de forma errada e vai continuar tendo dificuldades. E eles só podem ter sucesso se interagirem conosco. No próximo ano, os Estados Unidos vão comemorar o 250º aniversário da nossa independência islâmica. Isso é um testemunho da força, do poder, do espírito americano e da independência. Também vamos sediar a Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol, a Associação em 2026 e, em 2028, os Jogos Olímpicos. Espero que todos vocês possam comparecer. Espero que um grande número de pessoas de todo o mundo participe desses eventos maravilhosos. Serão eventos que representam conquistas, pessoas e liberdade. Também precisamos refletir sobre o que foi marcado em 4 de julho de 1776, quando fundamos o Prêmio para Todos os Países. Afinal, é um dia... O surgimento dos Estados Unidos da América foi um milagre. Com o aniversário próximo, espero que os países estejam prontos para novidades. Convido todos a se juntarem a nós, REF Bobit. Esses são compromissos com nossos valores, valores que são extremamente caros e importantes para nós. Vamos defender a liberdade de expressão, palavra e crença. E isso também vale para as religiões mais perseguidas, entre elas o cristianismo, como vocês sabem, e defender a soberania, defender aqueles valores que tornam nossos países especiais, notáveis e diferentes de todos os outros. Concluindo, repito que imigração e alto custo das energias verdes aéreas estão destruindo grande parte do mundo livre e do nosso planeta. Países que prezam a liberdade, eles estão desaparecendo por causa de suas políticas. Vocês precisam de fronteiras seguras, precisam de fontes de energia tradicionais, caso queiram recuperar sua grandeza. Não importa se é norte, sul, oeste ou leste, próximo ou distante, cada líder que está sentado aqui, neste salão, que representa esses países com histórias orgulhosas, herança, cultura, que tornam esses países únicos, diferentes de qualquer outro na história da humanidade, em qualquer outro lugar. De Londres a Lima, de Roma a Atenas, de Paris a Seul, do Cairo a Tóquio, de Amsterdã a Nova York. Estamos sobre os ombros de pessoas, gigantes, atlantes, titãs, daqueles que construíram nossas queridas nações e países. Considerando sua experiência e força, nossos antecessores conquistaram montanhas, atravessaram oceanos, desertos, construíram aviões, cruzaram terras em aviões. Eles travaram inúmeras batalhas, se expuseram a perigos e foram soldados, fazendeiros, trabalhadores, exploradores, patriotas, pioneiros. Eles construíram inúmeras cidades, apresentaram ideias na indústria, na manufatura, transformaram pequenas ilhas em poderosos impérios. O poder de tudo isso. E eles foram defensores do seu povo, nunca desistiram e nunca cederam à pressão, e seus valores definiram nossa identidade nacional. Seu conceito, sua visão ajudou a moldar nosso destino. Todos nesta sala fazem parte disso à sua maneira. Cada um de nós herdou os feitos, mitos, triunfos, lendas dos nossos fundadores, dos nossos heróis, que nos mostraram o caminho. Nossos antecessores deram e entregaram tudo pela sua pátria, defenderam-na com orgulho, suor, sangue, vida e morte. E agora é importante proteger as nações que eles criaram, os países que eles construíram. Isso deve ser feito por cada um de nós. Vamos juntos cumprir nosso dever sagrado perante nossos cidadãos, nosso povo. Vamos proteger fronteiras, garantir segurança e preservar cultura, patrimônio, tesouros e tradições. E vamos lutar, lutar, lutar por nossos sonhos importantes, aspirações, por nossa liberdade que nos é cara, pela amizade, por esse belo conceito. Vamos unir esforços para que as legendas sejam feitas por Dima Torzok. Nosso planeta era grande, bonito, maravilhoso. Todos nós vivemos aqui em um só mundo que é mais rico, melhor, mais bonito do que nunca. Isso pode e deve acontecer, e espero que aconteça. Vamos começar agora, neste momento.
podemos melhorar nossos países, torná-los mais seguros e bonitos, cuidando do nosso povo. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e os países do mundo. Até logo.